Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da tradição diânica do Brasil. Eu sou Totti Amptá, sou professor, musicista e bruxo wiccaniano iniciado na tradição diânica do Brasil. Eu sou a Minerva Ene, sou designer, escritora, bruxa wiccaniana dedicada da tradição diânica do Brasil. Esse podcast é uma iniciativa da TDB e nasceu com o objetivo de facilitar o acesso à informação sobre a religião Wicca e suas práticas. É isso mesmo, Totti. E no episódio de hoje vamos falar sobre um projeto que tem como objetivo promover trocas e experiências sobre temas e ritos próprios da infância e da adolescência pagã. O projeto Crescer Pagão é um projeto da tradição diânica do Brasil em parceria com famílias de círculos pagãos em Belém do Pará, aberto às demais capitais onde ocorre o ciclo da TDB. E para falar mais sobre esse projeto, com a gente convidamos a autora do projeto, a Ondea Irequecê. A Ondea Irequecê é sacerdotisa e iniciadora da tradição diânica do Brasil, líder do coven Pássaros de Si. É poeta e é doutora em educação na UEPA, Universidade do Estado do Pará, líder do grupo de pesquisa, arte, religião e memória, Arteme, e faz parte do conselho editorial da revista Sentidos da Cultura, ambos da UEFPA. Além disso tudo, ela é integrante do grupo de Culturas e Memórias Amazônicas, CUMA. Escreveu e publicou vários livros de poesia e de pesquisas e atua no Comitê Interreligioso do Estado do Pará. Muito legal, né? Vamos começar? Oi, Ondea, obrigado por ter aceitado o nosso convite e para vir para essa conversa aqui. Olá, feliz também pelo convite. Acho que é sempre bom para quem nunca fez um podcast, estar nesse movimento maravilhoso que a TDB está fazendo agora, né? Como é essa mexida no caldeirão de uma forma tão prazerosa que a gente tem aqui para trazer de trocas, partilhas, coisas interessantes. A gente também está muito feliz com esse movimento. Ondea, antes de entrar no tema do episódio, a gente quer conhecer um pouco a sua história. Como e quando você ouviu o chamado da deusa? A gente sempre se pergunta, às vezes, né? Em que momento isso acontece na nossa vida? Eu acredito que eu comecei a ouvir o chamado da deusa na minha adolescência, né? Quando eu já estava tendo consciência daquilo que eu não queria para mim. Então, uma das questões era exatamente viver uma religião que tinha muitas coisas que não me respondiam. Então, naquele momento, eu já sabia que eu não estava num lugar que me fazia feliz em termos de religião, espiritualidade. E aí tenho clareza de que o chamado da deusa, ele chega nesse movimento da minha tomada de consciência sobre a minha autonomia no mundo. Então, eu ouvi a deusa quando eu senti que eu precisava buscar esse lugar de espiritualidade que era mais liberto. Então, eu fui buscar isso através de quê? De literatura, de leitura de pessoas. E foi quando eu também me desprendi do que eu tinha de religião. Eu fui ler, saía para procurar revistas, livros. Naquela época aqui em Belém, a gente não tinha muita literatura, mas eu lembro de um livro que eu li que foi bem instigante, eram Os Deuses Astronautas. Maravilhoso! Eu disse assim, claro que tem uma outra consciência no mundo que pode me permitir olhar as deidades de forma diferente, né? E olhar de cima, né? Isso foi incrível para mim. Depois eu fui tendo acesso à literatura da bruxaria, né? Eu conheci livros O Poder da Bruxa, tive o Bookman e vários outros, né? Autores da bruxaria. O livro do Gardner e outros livros da área dos estudos das ciências da bruxaria. Então, essas questões foram importantes, mas eu acredito que o chamado mesmo em si da deusa na minha vida veio pelo meu despertar, sabe? Pela minha busca de olhar o mundo diferente. Então, assim, a deusa, eu acredito que está na minha vida quando eu consigo entendê-la em sua fala. Por aquilo que muitas das vezes as pessoas veem um Deus transcendente e o Deus está em tudo, a deusa está em tudo. Então, na minha adolescência, eu fui muito livre, eu fui muito buscadora de entendimentos, né, com as minhas irmãs. Eu acho que essas vivências que eu tive também me permitiram perceber que existia outra forma de viver e perceber a divindade. Então, eu acredito que foi um despertar lá na minha adolescência, da infância para a adolescência, e depois isso se tornou mais claro quando eu fui encontrando as pessoas que praticavam a Wicca, né? Quando eu fui identificando outras religiões, mas foi a Wicca para mim a religião de referência. Aqui em Belém, em 1987, a gente não tinha muita coisa. Então, para 90 foi que começou a aparecer final da década de 90, início de 2000, as livrarias se abriram para o mundo. De 2000
2000 é que o mundo começou a falar coletivamente assim em redes, né? Então eu acho que isso foi muito bom e isso me permitiu sair de Belém, encontrar com outras pessoas, ter acesso a outras pessoas, foi muito bom. Então eu acho que a deusa vem ali pela minha adolescência, o meu acesso ao conhecimento, a percepção da minha liberdade no mundo, de perceber que a divindade está nessa relação. E aonde você mencionou algumas experiências com as suas irmãs, com a sua família. Que experiências foram essas? Você pode falar um pouquinho mais pra gente? Minha família era muito católica, cristã, né? Então, meu pai e minha mãe eram católicos. Na nossa família, nós tínhamos uma prática de final da tarde, entre as 8 horas de Belém, a gente tinha o rádio e a gente se reunia diante do rádio e tinha umas orações. Nossa Senhora do Perto de Socorro, oração da Nossa Senhora do Socorro. Então, existe uma prática dessas orações dentro da nossa casa. Então, com as minhas irmãs, a gente veio desse lugar do ato religioso, da manutenção de uma disciplina, de um ato de, como eu posso dizer assim, práticas familiares dentro da nossa casa. Então, esse lugar era muito disciplinado. A gente não gostava de estar fazendo aquilo, né? Não era aquilo que nos satisfazia, repetir todas as vezes aquela mesma oração. Então, nós fomos rejeitando um pouco esse tipo de práticas, assim. E não só as minhas irmãs foram uma das primeiras. Então, nós fomos entendendo que a gente tinha que respeitar as religiões que os meus pais... Meu pai era muito católico, ele também... E a minha mãe era católica, depois se tornou protestante. Eles tinham, então, de certa forma, eles ficaram muito impactados com a mudança nossa, no sentido de não querer mais aquele tipo de prática. Entendeu? As minhas irmãs me impulsionaram a isso também. Então, vim de uma família de tradição cristã que tinha uma prática bem, não vou dizer rígida, mas muito rotineira. Nós tínhamos rotinas cristãs, né, de práticas cristãs, mas por assumir as nossas falas dentro desse espaço da casa da minha família, eles nos aceitaram no sentido de entender o porquê nós não queríamos manter aquela tradição que eles trouxeram da família deles, né? Então, fomos nos afastando. Essas mesmas irmãs hoje, todas são da Umbanda. Minhas irmãs, elas frequentam a Umbanda, né? Quase todos meus irmãos são bandistas. Eu diria que tem uns 3. Uma irmã que não é, ela é católica cristã. Um irmão, ele é pentecostal. E os outros, e a minha irmã mais nova, todos são bandistas. Frequentam o terreiro da minha cunhada, que é mãe de santo, que é casada com meu irmão. Então, assim, essas irmãs aí que saíram do roteiro, né? E eu tive o prazer de ver um caminho aberto e ir sem criar conflitos. Nós não criamos conflitos. Nós não criamos conflitos também porque nós tínhamos um exemplo muito interessante na minha família. O meu avô era da Igreja da Assembleia de Deus e a minha avó era católica, né, de ir à missa. Então, o meu avô deixava a minha avó na Igreja Católica e ia para a Assembleia de Deus. Então, eles nunca tiveram conflitos por eles viverem religiões diferentes. Eles eram os pais do meu pai. Então, assim, quando a minha avó adoeceu e morreu, o meu avô morreu de paixão por ela. Ele foi pra rede, ficou querendo morrer, e ele pedia pra morrer, e ele morreu de paixão em 30 dias depois que ela morreu, e tinha uma relação afetiva com ela muito grande, então isso não gerou conflito, o ato de cada um ter escolhido o campo religioso não gerou. E isso eu acredito que foi muito importante para o momento em que meus pais aceitaram a nossa negação de manter aquele padrão de fazer as novenas, as orações e tudo mais. Então isso foi muito importante para eu abrir a minha janela, sair por uma porta, buscar o meu caminho e entender que eu era uma menina mais livre, que eu tinha a necessidade de cultuar as coisas que me eram permitidas na chuva, no vento, correndo, buscando outras pessoas que tinham os mesmos desejos. Aí via que não era só um Deus que era a representação da divindade. Isso foi muito importante. Eu vejo isso pelas minhas irmãs lá dentro do terreiro. Então, isso é importante. Nós fomos educados à disciplina a partir de uma visão monoteísta, né? Mas não era aquilo que nos representava. Então, o caminho da deusa foi esse que chega e era o que nós buscávamos. Então, a deusa veio, eu acredito, nesse sopro, nesse vento aberto, nesse portal aí. Eu acredito que as minhas irmãs hoje, elas entendem claramente o papel delas na mudança de um padrão de uma religião na família. Maravilhoso, Alder. Eu queria saber
como que foi, assim, o seu momento, desde que você conheceu a Wicca até virar uma sacerdotisa da TDB? Como que foi a sua experiência nesse processo? Olha, Belém tinha umas grandes feiras místicas, né, esotéricas, e por lá a gente conhecia várias pessoas que praticavam bruxarias numa miscelânea, né, de práticas, porque as pessoas misturavam muito, até hoje a gente sente que as pessoas misturavam muito. Então a gente experimentou encontrar com várias formas de prática da bruxaria aqui na cidade, mas nenhuma delas era claramente aquilo que eu queria para mim. Então eu via que as pessoas faziam uma prática, por exemplo, esotérica, mística, alguma coisa assim, mas não era Wicca, aquilo que eu tinha tido conhecimento, né? Aquilo não era uma prática que me respondia, porque muitas das vezes elas continuavam ali dentro da visão cristã, católica, muitas das vezes não tinham nem visão nenhuma dentro daquilo que praticavam. Era uma prática muito mais pelas feiras, a gente via que aquilo ali era muito mais para vender os seus trabalhos. Na busca por outras pessoas que praticavam Wicca, porque eu tive o contato da Wicca a partir de almanaques, a partir de livros, né? Eu lembro que eu tenho até hoje, não sei onde está, mas um almanaque que eu li, que a Má Vesper participou dele, eu lembro disso claramente. Então, e guardo hoje, toda vez eu me desfaço de um monte de livro, mas eu guardo aquele ali, porque aquilo ali é uma referência para mim. Então, eu fui procurar, né, através de amigos, e eu fui na internet e procurei onde estavam os bruxos, né, e eu encontrei bruxos brasileiros em Brasília. Eu não tinha nem ideia do que era. Aqui a gente tinha muito a ideia de que Brasília era aquele campo místico, o marco esotérico do Brasil, e a gente tinha isso. Mas, se tu me perguntares por que eu procurava a Wicca e não uma outra coisa dentro das vertentes de bruxaria, porque é aquela que me representava, porque eu sempre via que a representação de deidade para mim, de Deus, era o feminino. Era a representação do feminino, entendeu? Então, a partir das leituras, eu fiz. E como eu já estava trabalhando e tudo mais, eu tive a oportunidade de comprar uma passagem e eu já tinha liberdade, porque na minha família, assim, no momento em que você estava trabalhando, que você pagava suas contas, você também tinha uma passagem aberta dentro dos teus espaços. E eu fui. Primeiro eu mandei para uma Vesper uma informação sobre o que eu queria me associar à Abra-Wicca, porque eu era bem grande, né, as atividades da Abra-Wicca, que o BBB era realizado pela Abra-Wicca. Então eu queria me associar à Abra-Wicca. Mandei documentos, nunca vinha resposta para mim. Aí eu disse, sabe uma coisa, eu vou lá. E fui. E aí eu nem tinha ideia que tinha alguém de Belém que já tinha ido por Brasília, feito umas histórias por lá que não tinha nada a ver com o que nós somos hoje como prática de Wicca, né? E quando eu cheguei, a Má morava numa casa dentro de um condomínio. E eu, toda quieta, toda tímida, que eu realmente falo muito, mas eu tenho uma timidez grande, assim, quando eu tô com muita gente. É difícil falar muito. Então, para mim foi o primeiro encontro de verdade com aquelas pessoas que eu buscava. E naquele dia tinha muita gente diferente, de vários segmentos, amigos, eu via, Mar conversando, preparando. Eu acho que tinha acabado de... Era depois do Soulwen, porque naquela época o BBB era em novembro, não era em julho. Os bruxos brasileiros, a gente chegou logo depois do Soulwen, ainda tinha coisas lá, né, feitas do Soulwen, eu acredito. Eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, né. A Mar veio perguntar para mim sobre uma experiência que ela teve com alguém de Belém, que era uma senhora que chegava lá pedindo, né, que tome. Mas pensava que eu era do grupo, né, que eu era uma iniciada dessa pessoa. Era exatamente aquelas pessoas que praticavam uma miscelânea aqui em Belém, e foi aí que eu encontrei o coletivo pagão, que é para mim a minha referência. Várias pessoas, inclusive naquela época o BBB tinha pessoas de Brasília, de Minas Gerais, de São Paulo, como sempre foi. E lá eu conheci pessoas de diversos lugares. Eu tive a oportunidade de também participar do EAB em São Paulo, porque aí eu queria conhecer mais. Eu fui para um rito lá, que foi na Assembleia Legislativa, e eu fui em outros EABs de São Paulo, e fui vários BBBs. Eu acredito que dos BBBs de Brasília eu devo ter faltado uns 2 ou 3, mas eu fui em vários. E um deles que foi significativo para mim, a deusa presente na minha vida, e a deusa chega para mim e me diz muita coisa naqueles BBBs que a gente vivia, né? Maravilhoso, as jornadas. Experiências incríveis, que até hoje são marcantes para mim, né? As experiências da sauna xamânica, né? Ali, a experiência da jornada, das noites, a experiência da abertura com as festas maravilhosas, a gente encontrava as pessoas. Mas, assim, impactante, aquelas rodas imensas das conversas, dos temas profundos. E aí eu disse, moça, esse lugar são essas pessoas,
é esse grupo que eu sinto necessidade de estar, de crescer dentro da religião, e aí, pra mim, não parei mais, né? Então, o primeiro foi na casa lá, depois teve na chácara do japonês, que foi o casamento. Depois teve mais um na chácara do japonês, até ir pro outro local que a gente ficou depois, que já era a chácara do Templo da Deusa. Então, em 2008 para 2009, eu conversei com a Mar, uma véspera, eu quero me dedicar. Aí a Mar levantou a sobrancelha assim pra mim, né? Muito importante também, significativo esse gesto. Dali a gente conversou coisas muito importantes sobre o que é isso, né? Qual é esse chamado, como ele se apresenta nas nossas vidas, e ela me ouviu. E aí, em 2009 eu me dediquei, 10 e 11 eu me iniciei. 2009 foram 2 anos e alguma coisinha, eu me iniciei num caminho de muitas transformações, e isso não me impediu de eu conhecer outras pessoas. Foi também, eu diria assim, um aspecto importante dessa jornada, foi que nesses encontros, tanto de São Paulo quanto de Brasília, eu conheci várias tradições. A Mar sempre dizia pra gente também, você conhece outras tradições, outros grupos, por quê? Porque esse, né? Porque este que você procura. Então, hoje eu tenho clareza que era este lugar mesmo da tradição diânica do Brasil, que é o lugar que eu me sinto aquela menina que queria sair pelo mundo e conhecer as pessoas e viver um encontro que a deusa estava me chamando e me levou. Eu acredito que a deusa me levou para tudo isso que eu vivo hoje, né? Ela é isso na minha vida, a deusa. Tem me chamado para muita coisa, assim. Eu sempre dizia para mamãe, mas é muito desafio, mas é muito desafio. E às vezes eu achava que eu dava conta de tudo. E a mamãe vinha lá, desce aqui. Então, assim, foi muito importante essa chegada de 2008 para 2009 me dedicar. Depois de 2 anos me iniciar e depois 10 anos depois de me iniciar é que eu vim encontrar esse caminho de iniciadora. E parece que não passou 10 anos, assim, eu disse assim, gente, 10 anos depois, né? E 2019, eu acredito, 18 para 19. E agora, vivendo esse tempo todo, eu olho lá para 2008, 2009 e vejo todo esse caminho que eu me sinto muito tranquila, muito feliz, muito transformada, que eu acredito que isso nos impulsiona a fazer um trabalho público, né? Porque no sacerdócio da tradição diânica do Brasil, nós somos muito estimulados a fazer o trabalho público, porque isso nos amadurece muito, isso nos coloca em contato com as pessoas, nos mostra essa diversidade real, concreta, que o paganismo icaniano diânico da TDB nos constrói, assim, sabe? A Mar sempre fala que nós somos a ferramenta da deusa no mundo, né? Então ela está o tempo inteiro trazendo aquilo que vai nos tornar mais ferramenta dela a cada tempo. Então é isso, sabe? Eu vim para a TDB e vivi toda essa jornada. Às vezes eu penso que passou tão rápido, mas não, vivemos muitas mudanças, muitas coisas boas. Então essas experiências todas que eu tive ao longo da minha jornada no caminho da Wicca foi muito assim. Em Belém, eu cheguei a participar de um coven, que era o coven da Márcia Lima, filho de Freia, antes de ir para Brasília. Depois o coven teve umas questões, a Márcia é uma pessoa incrível também. Ela vivia uma jornada muito parecida com a minha. E agora ela está em Portugal, estudando, e com o coven lá. E foi uma experiência muito importante. Quando o coven dela teve que suspender por questões específicas, particulares, foi a abertura minha para sair mesmo de Belém. E foi muito importante essa jornada toda. Muitas práticas, me permitiu conhecer muitas tradições, as formas diferentes, as pessoas, as práticas diferentes, e me entender como diânica mesmo dentro desse perfil da tradição diânica no Brasil, através do trabalho da TDB. Excelente, Aonde. Na sua fala, você se refere a alguns desafios que esse caminho da deusa trouxe para você, e você também falou que a TDB tem um trabalho público muito ativo, né? E nisso a gente já vai entrando no tema do episódio, que é o crescer pagão. A Minerva, na introdução do episódio, falou que crescer pagão fala dos ritos, né, da infância e da adolescência pagã. Mas você pode explicar um pouquinho melhor o que é o crescer pagão? Como surgiu? Então, as atividades da TDB, elas sempre se concentraram dentro do espaço da Wicca com os círculos de leitura, os círculos de mulheres, né? E os esbais, sabás, que a gente fazia público. Aí, em alguns momentos, nesses encontros, iam as mães com as crianças, os filhos. Aí eu cheguei um momento e disse, eu vou conversar com uma véspera para ver o que é possível a gente fazer um trabalho específico que envolva essas mães com as crianças. Não que elas não tivessem espaço em algumas atividades, mas nem sempre era um conteúdo lúdico delas, né?
né? Às vezes a mãe não tinha. Então, assim, trazer essas famílias, porque existiam essas crianças nessas famílias. E a cada ano a gente via que mais pessoas vinham trazendo filhos, trazendo amigos, e vinham essas crianças. Conversando com a Mara, ela disse, vamos. Aí a gente pensou em vários nomes, inclusive. Aí a Mara disse, por que não crescer, né? Eu vim com alguma coisa, criança pagã. Não, mas criança pagã. Aí, conversando sobre esse perfil que poderia ser, ela disse, por que não crescer, né? Já que é um período em que essas crianças vêm e vão ter vivências do que seria de forma lúdica, brincando, que é o ciclo delas, e viver esses ciclos da criança mesmo. Mas aí uma questão, exatamente esse ciclo livre e selvagem, que é a natureza da infância, né? A natureza da criança, né? Da juventude também, porque também tem uma parte das famílias que traziam as suas crianças maiores. E aí, o Crescer Pagão, ele nasce dessa conversa, e o primeiro desafio foi fazer esse chamado. O primeiro que nós fizemos foi no Bosque Rodrigues Alves, que foi tipo um experimento inicial, né? Um teste. Aí os pais vieram, as famílias que vinham para as atividades dos esbarços, a base, e a gente sentiu que valeria a pena. Então, quando a gente conversou, eu e Maia, a gente foi entendendo que esse projeto, ele se traduz por esse momento de trazer as crianças para perto dessas rotinas também do paganismo, né? Do viver a vida pagã, de se sentir num movimento que as suas famílias vivem, porque muitas das vezes a gente se vê só em eventos, mas existe uma rotina que aquelas crianças estão envolvidas, que os seus pais estão também ali. Então foi a partir desse momento que a gente começou a, diria assim, instaurar o projeto. Alde, como que funciona o projeto? Quais as atividades que vocês promovem? De quanto em quanto tempo essas atividades acontecem? E quais os principais objetivos? O projeto é mensal, né? Uma vez por mês. Ele é realizado geralmente no final de semana, geralmente umas 3-4 horas de atividades. Então tem contação de histórias, tem brincadeiras lúdicas com lençol, com a água, com todos os elementos que a natureza nos permite. Tem sempre uma inspiração voltada dentro dos ciclos festivos do paganismo. Então, assim, que envolve crianças pequenas até jovens, assim. Às vezes os jovens que vêm nos ajudam a trabalhar com as crianças. E isso é muito legal, né? Mas a troca entre elas é muito rica. E elas brincam com a areia, brincam com as árvores. Toda a liberdade que é permitida a elas quando você imagina juntando todas essas crianças de famílias pagãs, o quanto tem, né? De fluxo de coisas interessantes que elas trazem e trocam. Um dos objetivos principais, assim, que a gente tem no projeto foi atender esse chamado que veio no início, através das famílias, para que houvesse o encontro das crianças dessas famílias. Então, esse encontro das crianças pagãs que estão dentro dessas famílias que vivem uma rotina bem diferente, né? Muitas das vezes na escola, a maioria das experiências que elas têm é muito centrada em outras referências, não dentro de uma cultura pagã. Quando elas se encontram, é uma riqueza incrível. Então, o objetivo principal é exatamente isso. Permitir que essas famílias tragam essas crianças e elas trocam entre si um ciclo de trabalho, de brincadeira, dentro de uma cultura muito nossa, livre, selvagem. Tanto é que o projeto ele tem como inspiração a Senhora Selvagem, né? Que traz esse ciclo de vitalidade, de fertilidade, de crescimento do projeto, que é o Crescer Pagão. Então, a Senhora das Feras, a Senhora da Floresta, a Senhora Selvagem, Artemis. Excelente. E aonde você falou bastante, né, das atividades para as crianças e tal. Há alguma atividade para adolescentes? Eles buscam um projeto? E se ainda não tiver, você pensa em criar alguma atividade para a adolescência? Das experiências que nós vivenciamos, nós nunca realizamos uma especificamente para adolescente. Alguns aparecem e às vezes eles se envolvem até nos auxiliando. Mas a gente pensa, por quê? Essas crianças, quando o projeto começou lá em 2017 para cá, já são adolescentes, a maioria. Então, elas estão num ciclo totalmente diferente agora. Então, eu acredito que o Crescer vai mostrar como ele cresceu, né? Como ele trouxe esse ciclo de crescimento nessas antigas crianças que agora são esses jovens com muita vitalidade, com muita coisa interessante, porque a maioria das pessoas que estavam no início ainda estão no círculo do coletivo pagão. Alde, e como que é a demanda da comunidade pagã para esse trabalho? Quais tipos de famílias te procuram? Quais as necessidades delas? Belém, nós temos vários
grupos do paganismo. Então, assim, quando você fala em crescer pagão, reúne algumas pessoas do grupo do druidismo, reúne da Wicca, reúne um povo que pratica o que eles assumem como bruxaria tradicional e reúne também uma parcela de religiões, o que a gente chama aqui, né, como marcador, religiões da floresta, pessoal de outras religiões, seja do candomblé, às vezes vem alguém da Umbanda, às vezes vem também da Ayahuasca. Então, pessoas que agregam junto com a gente. Hoje, a nossa maior demanda é do paganismo. Nós temos vários covens em Belém. Imagina, lá em 2004 para 2005, quando a gente procurava descobrir. Hoje, nós estamos em 2023. Então, temos vários grupos, nós temos vários eventos, várias pessoas. E essas pessoas são que procuram ainda hoje o coletivo pagão. Porque nós tivemos a experiência daquela época da Abra Wicca, hoje existe um coletivo pagão, né? Que ele se mantém. Então, nós temos várias pessoas e são eles, de vários grupos daqui. A maioria são famílias de jovens, de mães e pais jovens. Como é que eu poderia te dizer mais? Assim, de uma diversidade de idades, assim, pais de diversas idades. Eles são professores, eles são enfermeiros, eles são advogados. Então, assim, são pais que estão aí nessa dinâmica da cidade, que hoje eles estão nos covens que a gente tem aqui, né? Nós temos vários covens. E o número de frequentadores, eles muito movimenta, né? Tem um fluxo, às vezes vem muitas crianças, diria assim, 20, 40, já chegamos a fazer um crescer pagão com 40, foi uma das maiores atividades que nós fizemos, né? Nós fizemos no Templo da Deusa 2, que fica em Benfica, na região metropolitana de Belém. Como lá tem igarapé, era também inspirado no período da Noite dos Ancestrais, é uma inspiração que chama as crianças, né? Elas amam isso, né? Essa brincadeira, fizemos muitas brincadeiras, muitas tendas, elas tiveram pintura de rosto, elas dançaram, elas cantaram, acenderam fogueira, elas cantaram, a gente tocava os tambores, elas dançavam com a gente, então cantavam cantigas que elas cantavam nas suas casas com seus pais, e os desenhos de rosto eram animais, eram seres da natureza, era aquilo que elas escolhiam para elas, né? Então tinha um baú onde elas também se vestiam, elas se fantasiavam, né? Elas brincavam. Veio uma contadora de história, que fez jogos com eles, e eles comeram muito doce. E é interessante que quando o Crescer Pagão é lá, no Espaço Templo da Deusa 2, tem uma mesa partilhada. Essa mesa partilhada é que cada criança traz uma contribuição para o almoço mesmo, porque eles almoçam juntos, né? Então, como tem o igarapé, vai pro igarapé, vem pra mesa, tem uma cesta de frutas que eles trazem. Então, isso é muito gostoso para eles, né? Brinca, canta, pula, sobe em árvores e mergulha no igarapé. Aí depois todo mundo se reúne num círculo para relaxar, cantar. Às vezes até dorme em rede, dorme no chão, dorme no, quando eu falo chão, assim, no carpete lá, próximo à natureza. Então, assim, é um momento de muito extravasar, de lazer. E é rico para eles, né? Porque isso é saudar o sagrado. Tem uma relação com o sagrado. A gente sempre conversa com eles sobre o que é sagrado, porque o espaço eles também têm que cuidar, sabe? Quando você vai para o bosque, não pode não cuidar dos animais. O Bosque Rodrigues Alves, onde a gente começou, lá tem uma fauna lá dentro, né? Além do povo em pé, né? Todo lá. Então, eles têm que saber que precisa ser cuidado. Cuida da samaúma, eles sabem onde é a samaúma, onde está a samaúma, eles sabem o ciclo, eles sabem onde está as árvores, porque eles brincam, eles escondem coisas debaixo das árvores, eles fazem essas brincadeiras que crianças gostam de fazer, né? Do esconde, né? Então, isso tem uma relação muito sadia com o ambiente. Existe uma dimensão de cuidado com essa questão do ambiente. E lá, no Espaço do Templo da Deusa 2 também, porque lá os animais são livres. Todos são livres. Às vezes tem preguiça, às vezes tem macacos, como a gente também tinha nos outros sítios da TDB. A gente também tem tucano. Tucano é muito comum lá, entendeu? O tucano de vezes desce, eles brincam assim, tem tucano, macaco, a preguiça, esses animais que se aproximam, né, mais da gente. Então, assim, eles têm tudo isso. E o igarapé é os peixes, né? O que é muito interessante para eles, porque às vezes eles dizem assim, eles não deixam mais pegar-nos comer peixe, porque eles acham que os peixes são domésticos, são ali próximos, tem que cuidar. Então, é muito legal, assim, esse encontro concreto, saudável,
casa. Eu acho que é aquilo que a gente guarda para sempre no nosso crescer. Nossa, eu fico pensando como teria sido minha infância se eu tivesse uma experiência dessa, sabe? Eu ia comentar justamente isso. Eu quero voltar a ser criança para ter essa experiência. Onde você mencionou, né, esse cuidado com a natureza, cuidado com os animais, que as crianças são ensinadas a ter no Crescer Pagão, tanto no Templo da Deusa 2, quanto no Bosque, né? Essa visão de enxergar a natureza como a divindade, né, que é super importante para nós da Wicca, para nós do paganismo e da bruxaria, né? E você também mencionou que essa deusa que veio conduzir os trabalhos foi Ártemis, como a deusa das feras, né, a deusa do selvagem. Teve alguma outra divindade que se aproximou do projeto? Teve. A face de Ártemis é Cotinha Tero, né, que é a deusa das feras, que ela tem esse fluxo livre, selvagem, liberto. E nessa movimentação, aqui, eles também tiveram contato com a Matinta e com a Caapora, entendeu? Porque é muito próximo a eles. E os deuses pássaros também, os deuses pássaros, a Cauã, o Irapuru, esse porque é muito próximo, entendeu? Então, para eles, para as crianças, eles têm um momento em que a gente faz um trabalho de meditação só para silenciar, para ouvir os barulhos, que não são barulhos, para ouvir o silêncio, para ouvir as vozes de tudo. Ouvir o sagrado. Na contação de história também tem isso. Ela sempre está com a gente, que é a Ariane Caldas. Ela ama esse projeto, ela nem é do movimento pagão, ela é do movimento livre, que ela não tem religião. E ela sempre está com a gente, porque ela gosta muito do Crescer Pagão. E ela traz as histórias do paganismo a partir desse culto ao sagrado, o sagrado do lugar. Então, existem outras deidades que aparecem. Nós tivemos um trabalho muito interessante nas águas e também apareceu Iemanjá num dos trabalhos. Linda. Então, às vezes a gente se surpreende porque essas crianças, elas estão muito bem conectadas, sabe? E trazem as suas experiências. E elas contam as histórias. Por exemplo, numa das atividades que nós realizamos, que foi inspirada na Noite dos Ancestrais também anterior, elas vieram trazendo as comidas feitas pelas famílias, as comidas tradicionais, assim, e contavam histórias que remetiam também aos seus antepassados, assim, que não, as pessoas, nem nós adultos fazemos mais isso. Eu digo não nós do paganismo, porque a gente tem ritos assim, mas assim, nós desse mundo comum, habitual, desses círculos mais abertos que a gente tem, às vezes as pessoas não dão, mas elas são muito ligadas a essa questão da ancestralidade. Aqui nós temos, como a gente ainda tem muita floresta, é muito mais próximo essa questão de estar ligado à ancestralidade. E agora Belém está vivendo um movimento da COP, né? Então você vê, o povo originário está em tudo aqui. Em tudo que possa imaginar. O povo originário está fazendo todos os chamados, o povo originário, os nossos indígenas. O povo está lá na aldeia que agora está vindo para a cidade. Então, a gente está vivendo uma mudança muito interessante, né? Acho que o Brasil todo está vivendo essa mudança. Então, isso rebate diretamente nessas vidas nossas, né, pagãs, e isso vai se dando nas falas, nas dinâmicas das crianças, e elas vêm agora falando muito sobre as nossas histórias contadas, das matintas, que ainda existe para nós. Nós temos as matintas da floresta, mas nós também temos as matintas urbanas. Todos os lugares, a maioria que tem matinta, aqui tem matinta urbana. Então, é muito interessante. E se elas disserem que ela viu a matinta, pode acreditar. É muito interessante. Maravilhoso. Quais os retornos que o projeto proporcionou às crianças e aos pais que participaram dos eventos realizados? Eu acredito, assim, que nós temos muitos retornos. Um deles é o fato de nós conseguirmos reunir famílias, assim, que nós não tínhamos. Geralmente nos encontros pagãos, a gente reúne nos eventos, mas os interesses das famílias relacionados a filhos, relacionados a crianças, ao lazer das crianças. Porque muitas das vezes essas formas de lazer, elas são muito individualizadas. Então, um dos retornos é reunir essas famílias e fazer com que as suas crianças, essa convivência de crescer dentro do paganismo aconteça. Então, eu acho que um dos retornos é atingir um objetivo, sabe? Permitir que o crescer aconteça coletivamente, dentro de uma comunidade pagã. Uma outra questão que eu acho muito interessante que aconteceu do projeto, que eu vejo isso como um retorno positivo, é algumas crianças que têm necessidade ou deficiência, por exemplo, algumas necessidades especiais de deficiência. A gente tem, né? Nós temos uma criança maravilhosa que, quando vem para o crescer, se realiza de forma tão grande, assim, tem um espaço de acolhimento, né? Isso é muito importante. E
é muito difícil, às vezes, você ter uma criança com alguma deficiência de comunicação, né, por ter faixa etária diferente, não conseguir lidar com uma diferença de faixa etária, encontrar as outras crianças que podem conviver de forma a acolhê-la em sua diferença é muito importante. Então, isso aconteceu. Eu vejo como um retorno positivo também do projeto. A gente conseguiu atender algumas famílias que têm crianças com deficiência ou alguma necessidade especial, que conseguiu conviver com as outras crianças de forma bem inclusiva, né? Atendendo o respeito à diferença dela. Nem sempre ela se comunicava, às vezes ela se comunicava. Então, chegar a dançar juntos, né? Crianças que têm uma dificuldade de socialização, estar junto numa atividade dessa é muito interessante. Eu acho que é um retorno positivo. Alde, a título de curiosidade, caso os nossos ouvintes não saibam, o que é matinta? A matinta é um pássaro mulher, é um elemental, é um ser da floresta. Então, a matinta, ela tem algumas narrativas contadas pelas pessoas que conseguem conhecer a matinta, porque ela existe na floresta, ela é uma protetora da floresta. Ela aparece como na forma de uma mulher antiga, uma mulher velha, e ela vem para pedir tabaco. Geralmente ela também é uma mensageira, ela ajuda no equilíbrio da floresta, ela também traz mensagem, ela também educa através de algum tipo de castigo, quando ela vê alguma coisa errada dentro da floresta. Então, existem, em Belém, a gente já consegue até ver homens relacionados à figura da matinta. Existem versões, viu, gente? Várias, mas é uma mulher velha, cuida da floresta, e ela põe ordem, castiga quando tem que castigar, quando alguma coisa está em desequilíbrio. Mas esse elemental, muitas das vezes no folclore brasileiro, entendendo aqui folclore brasileiro como aquele conto tradicional que a gente conhece nos livros didáticos, muitas das vezes trabalhou essa mulher, ou essa mulher pássaro, mulher coruja, com uma forma estereotipada, com a visão daquela bruxa estereotipada. Mas para os povos da floresta, a matinta é uma divindade. A matinta é um ser sagrado que cuida do equilíbrio de tudo e que coloca à prova aqueles que não fazem as coisas certas, né? Uma grande professora, né? Então, ela tem vários símbolos a ela. Ela assovia quando ela está presente. Passou uma matinta aqui. Aqui a gente fala isso, ó, acabou de passar uma matinta. Ela também é muito confundida com a rasga mortalha, que é uma coruja que passa a noite com um grasnado incrível, né? Com um piado incrível que traz uma premonição, uma coisa assim para quem está ouvindo, né? Então a matinta é essa, e uma coisa interessante que ela tem o assovio, e ela também, quando ela passa ali, quando ela põe uma prova a alguém, ela vem no outro dia pedir o tabaco, né? E ela passa o fato dela. Quando ela chega, sente que ela vai sair de cena, ela vai deixar aquele ciclo dela, ela pergunta, quem quer, quem quer, quem quer? E se alguém responder, eu quero, aí ela passa o fato dela, que aí essa pessoa se torna uma matinta e vai fazer o que ela fazia no equilíbrio. Além das pessoas entenderem isso como uma crença, nas florestas isso é real, assim, elas existem, e existem as matintas urbanas, nos bairros de Belém, por exemplo, nós temos bairros que tem muitas histórias de matinta. Mulheres que, inclusive, elas são até atacadas com violência nas ruas, porque algumas populações acham que ela é a matinta dali, e elas sofrem violências, e isso era muito comum aqui. Então, elas existem, existe um bairro de Jurunas aqui que tem muitas histórias de matinta, muito mesmo. Onde você mencionou algumas experiências, né, que você teve com o Crescer Pagão, mencionou até um evento que foram 40 crianças e vocês tiveram que fazer, né, todo o projeto com 40 crianças e tal. Houve algum momento que marcou você, especialmente? Um dos momentos que eu acredito assim, que foi muito impactante e muito gostoso pra gente no projeto foi a presença de uma criança que sempre está com a gente, que ela é uma criança que tem síndrome de Down, mas ela conseguiu conviver com as crianças em uma das atividades que tem, a gente tem um registro, inclusive, dela nos vídeos do nosso grupo, onde que ela aparece dançando entre as outras crianças com o pai dela, né? Então, esse menino, ele tem um desenvolvimento incrível quando ele está com as outras crianças dentro do Crescer, convivendo ali a dinâmica da cultura daquela família. Então, eu acho que a experiência desse menino de síndrome de Down, que vive com a gente lá no Crescer, é maravilhoso, assim, um dos resultados muito positivos que a gente tem de convivência do projeto. Caso as pessoas que estão nos ouvindo queiram participar do projeto, como que elas podem proceder? Olha, a TDB, Tradição Diânica do Brasil, tem vários espaços nas redes sociais. Então, nós temos grupos do projeto Crescer Pagão,
Pagão, no Face, no Instagram, no canal da TDB também. Então a gente pode se comunicar através desses espaços. E as pessoas de Belém podem nos procurar. Nós vamos agora voltar com o projeto depois do Soen. A gente vai estar voltando com a primeira versão depois desse período todo da pandemia. A gente só teve um encontro. Nós vamos estar voltando, vamos divulgar, então a gente pode estar presencialmente conversando com as pessoas que querem estar com a gente. Nas outras cidades, através das nossas redes da tradição. Eu acho que é importante até essa troca. E Yaoundé, através do seu relato e das perguntas que você respondeu, a gente percebe que a resposta do público foi muito positiva. Teve muitas crianças envolvidas em todo o processo do Crescer Pagão, muitas famílias que participaram também. Em outras cidades, houve Crescer Pagão? Sim, a TDB já teve projetos e atividades com crianças, como o Abra Kids, Abra Teens, em várias capitais, inclusive São Paulo, Rio de Janeiro, acho que até BH, em algumas outras cidades. Só que as atividades, elas geralmente se concentram com crianças, idades menores. Os jovens, eles têm uma faixa de interesse quando vêm para o campo do paganismo, né, do vida pagã, eles vêm mais por uma busca sacerdotal, vêm buscar uma dedicação, por exemplo. Na TDB, a gente tem um cuidado muito grande com relação a essa questão. Na TDB, a gente se dedica a partir dos 18 anos. Então, antes disso, a gente não faz nenhum tipo de prática de mentoria que o pessoal faz, né? Ou outras práticas de orientação para dedicação antes dessa idade. O que acontece mais são os ritos dentro das famílias que a gente vive, o rito de Apolo, mas isso é do ciclo da juventude, da adolescência e tudo mais. Cuidado que a gente tem muito grande, porque muitas das vezes algumas pessoas tendem a assumir esse tipo de prática sacerdotal com jovens, antes dos 18 anos e tudo mais. Então, muitas das vezes, essas pessoas caem nas mãos de pessoas mal intencionadas. E isso aí é o crucial. É terrível. Depois as pessoas, às vezes, até nos procuram já mais adiante e vêm contar experiências assim super negativas da vida delas no campo sacerdotal da Wicca. Então, esse cuidado é muito importante. Claro que, havendo uma necessidade da gente conversar sobre como fazer um trabalho com a juventude, eu acho que é interessante, né? Até de orientar, mas fazer dedicação antes dos 18 não, mas eu acho que a TDB ela tem interesse em reunir a juventude, em fazer todo um trabalho de orientação, de formação para elas, sim, mas dentro de uma outra perspectiva, né? Não do crescer, mas também não dessa dimensão antecipada de sacerdócio, porque é um território bem cuidadoso, muitas das vezes, quando um jovem cai em umas mãos erradas para essa questão. Então é isso, mas estamos disponíveis a pensar, sim, alternativas de conversar com a juventude. Hoje tem tantos interesses, tantas formas de diálogo, né, online, reunir online, fazer encontros online para essas orientações. Yaoundé, como que as pessoas interessadas no projeto podem entrar em contato com você para saber mais, para saber como levar o projeto para a cidade delas? Qual que é o meio de contato? Nós estamos no Facebook, num grupo chamado Crescer Pagão. Ele é um grupo que as pessoas solicitam e a gente faz a entrada a partir de solicitação, que a gente achou melhor, porque aí dá mais delimitação e foco. Então, as pessoas podem fazer o contato por lá e a gente conversa. Pode também fazer pelo Instagram. No Instagram a gente pode tanto conversar, né, porque tem como ligar, quanto deixar na box lá a mensagem e a gente responde, orienta, troca as figurinhas necessárias. Tem também o meu e-mail, que é airequece, um sozinho A e depois airequece, airequece, @gmail.com. E é por esse e-mail que a gente troca as informações dos projetos da TDB, que são realizados aqui em Belém. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso episódio. Quero agradecer você, Yaoundé, por ter vindo aqui participar e compartilhar seus conhecimentos. Obrigada, foi gostoso esse encontro. Se vocês quiserem outros momentos, estou disponível, a gente combina. E se houver alguém que queira conversar a partir da divulgação desse podcast, a gente está disponível. É só falar com vocês que a gente faz outros momentos. Maravilhoso, estamos ansiosos para ter você aqui de volta. Até mais, pessoal! Tchau, tchau. Até mais, gente! Feliz encontro, feliz partida para um feliz reencontro. Esperamos que você tenha gostado e fica aqui o nosso convite. Queremos muito que você participe da construção desse podcast. É isso aí. Caso tenha dúvidas, sugestões, reclamações, elogios, comentários sobre esse episódio, ou caso queira indicar uma pessoa especial para vir aqui conversar com a gente, escreva para tradiçãodianicadobrasil@gmail.com, sem nenhum acento, gente, lembra disso, ou por qualquer uma das nossas redes sociais. Este episódio é uma produção da Tradição Diânica do Brasil e foi editado pela Luciana Borrasca.